Esse aqui é o lema básico desse trabalho, onde a gente fala: não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes. São apenas meia dúzia de monstrinhos causadores da grande maioria das doenças. Então, nós vamos tratar as causas que levam às doenças e não o que a gente faz hoje, que é tratar só os sintomas e não as causas das doenças. Quando eu falo meia dúzia de monstrinhos, são meia dúzia de situações causais que eu vou estar discorrendo para vocês agora em seguida. E como a gente pode fazer para estar evitando isso. Isso aqui é um slide que eu mostrei no passado. O que acontece é assim, essa pirâmide populacional, na década de 80, a gente tinha um grande número. Vocês têm a base da pirâmide de 80, ela é larga. Essa parte larga representa as pessoas jovens, adultas, produtivas, então, que trabalhavam para poder sustentar a pontinha da pirâmide, que era composta dos velhinhos aposentados. Então, a gente tinha uma grande quantidade de pessoas trabalhando para poder sustentar os velhinhos aposentados. Em 2020 anos depois, a gente observa que a gente tem aqui uma grande parte de pessoas produtivas, mas para suportar o custo de uma parte enorme lá na ponta da pirâmide de pessoas aposentadas. E a projeção para 2020 é essa pirâmide inverter, ou seja, eu vou ter menos pessoas produzindo para poder estar cuidando de uma quantidade enorme lá em cima das pessoas aposentadas. Então, ou a gente cuida da saúde para poder passar por uma senescência, que a senescência nada mais é do que mais uma etapa da vida, que nem a infância, que nem a adolescência, que nem a maturidade, que nem o envelhecimento. Só que a senescência é um envelhecimento saudável, porque com certeza nós vamos ter que estar aqui velhinhos para poder estar ajudando nossos filhos, nossos netos, e não vamos poder estar doentes na cama para eles cuidarem da gente, porque não vai ter recurso para isso. Outra coisa importante é que hoje, em termos de prevenção, nada é feito. Vocês estão passeando, por exemplo, aqui, vendo aqui nessa feira hoje, e tem ali um pessoal que está com um stand, por exemplo, do Hospital do Coração, onde eu faço parte, aliás, a gente faz muito isso, e tem uma fila enorme de pessoas para verificarem a pressão. Vocês passam lá, você passou, está com a pressão boa, 12 por 8, está boa, 12 por 8, ali, mas aqui, aquela moça passou e a enfermeira viu que a pressão dela estava 14 por 9. Ela falou: olha, você procura um cardiologista urgente porque você tem hipertensão. Você vai, já estragou seu dia, já estragou sua feira, e você vai procurar na segunda-feira, e você vai chegar no médico, vai olhar para você e vai falar: realmente você está hipertenso, tem 14 por 9 de pressão, a causa da sua doença a gente não sabe, metade das pessoas na sua idade já estão com hipertensão, então ele fala que isso é idiopático, eu não sei, tudo que eu não sei a causa em medicina, para ficar chique, para o médico não falar eu não sei, ele fala que é idiopático, né? E pelo jeito que ele vai te tratar, parece que você ficou doente porque você não estava tomando o remédio da pressão. Era para você estar tomando o remédio da pressão para não ficar doente. E não é isso, porque você não dorme bem e acorda hipertenso. Você vem sofrendo processos durante 1, 5, 10, 15, 20 anos que culminam com o aumento da sua pressão naquele instante. Então, o que a gente quer? O que a gente chama de prevenção? Aquilo que ele fez não foi fazer prevenção, porque ele não preveniu nada. Ele só falou: você está hipertenso, vai para o médico. O que ele preveniu? A doença já está instalada. O que a gente quer é que não chegue esse momento que você está passeando, vai medir a pressão e ela está alta. Então, o que ele fez foi só um diagnóstico mais cedo para te empurrar para o médico mais cedo, e o médico te empurrar para a farmácia para comprar remédio, porque é assim que custa que a gente faça. Mas se você tivesse seguindo os passos que a gente vai estar falando agora, desde de quando você aprendeu, que não tem idade para isso, 15, 20, 30, 40, vão começar isso com 70 anos, você teria tudo para não estar caminhando para isso. É isso que é a prevenção, é isso que a gente vai falar. Hoje, a prevenção de mama é você fazer tomografia, mamografia, para parecer que já está com nódulo, mas você só vai diagnosticar que a doença já está lá. O que você preveniu para não ter o câncer de mama? Ou você vai lá e pica o seu dedo, olha, sua glicemia está 120, você já está diabético. Isso é prevenção? É campanha de prevenção? Não. Isso é só detecção precoce, para te fazer mais cedo comprar remédio.
Nós vamos falar realmente de prevenção. Isso aqui eu usava para dizer, e eu falei lá embaixo, não sei se alguém... Quem estava aqui estava ouvindo, eu estava falando lá embaixo? Não, né? As pessoas perguntam muito, mas e a parte genética? O meu pai é diabético, a minha mãe é diabética, o meu pai teve infarto, o meu tio teve infarto, eu não vou ter infarto? Será que eu não tenho que ter infarto? Todo mundo teve infarto na minha família. A parte genética, gente, ela é responsável por 10% só de todas as doenças manifestadas. 90% é a criação nossa, do nosso meio ambiente, do que a gente faz. Você pega uma família que tem 5 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe, 23 cromossomos de cada um, e 3 desenvolvem doença e 2 não. Por que os 2 tinham a mesma herança genética e não desenvolvem? Porque eles tinham hábitos diferentes. E o que eu mostro aqui, eu vou só citar um para vocês, por exemplo. Vamos falar desse povo Hunza. Esse povo Hunza que vocês podem ver na internet, tem livro deles. Em mais ou menos 1940, eles chamam a atenção do mundo ocidental. É um povo que vivia ali perto do Tibete. E eles chamam a atenção porque enquanto na Europa e na América do Norte a expectativa de vida não passava dos 60 anos, esse povo vivia até 90, 100 anos de idade. E um médico chamado Mark Bergson, ele montou um grupo, uma comitiva de médicos, e foram até lá no Himalaia para estudar esse povo aí. E chegaram lá, e o que eles viram? Eles viram monge, o povo, subindo e descendo aquela montanha, com 90, 100, 110 anos, não era raro encontrar uns com 125 anos de idade, e pesquisaram e não encontraram hipertensão, diabetes, câncer, nada nesse povo, extremamente saudável. Bem, voltaram impressionados para cá. Mas o que esse povo faz? Esse povo toma água, esse povo não tem refrigerante, não tem suco em caixinha, cheio de coisa química, sem nada de energia vital. Esse povo anda o dia inteiro, sobe e desce, oxigênio. Esse povo come peixe, planta, fruta. Então, é isso que eles tinham. Olha o que aconteceu. Em 1948, esse povo foi anexado ao Paquistão. Uma geração depois, metade dos Hunzas já morriam com a mesma idade dos paquistaneses, já tinham as mesmas doenças dos paquistaneses. Por quê? Porque eles passaram a ter os hábitos de vida dos paquistaneses, mudaram. Então isso é só para mostrar para vocês que vocês podem também todos estarem mudando essa genética que vocês carregam. Eu vou tentar falar para sobrar um tempinho para depois, se tiver dúvida, a gente poder resolver, porque tem 45 minutos, tá? Então, as causas comuns dessas doenças que eu falei, que a gente precisa estar atento para cuidar do terreno, para o nosso corpo não ficar predisposto a essas doenças. Uma coisa básica hoje é a intoxicação. Tudo que está permeando vocês está intoxicando vocês. Agora está entrando amaciante de roupa no corpo de vocês todos. Quem aqui não usa amaciante de roupa para lavar roupa? Está entrando lustramóvel, limpa chão, limpa vidro. A comida que vocês comem tem agrotóxico, tem conservante, tem acidulante, tem corante. E não para por aí, não para por aí. Essas coisas estão entrando e elas estão reagindo umas com as outras, formando novas substâncias que nós não temos nem conhecimento que são. Então, estamos todo mundo intoxicado, alterando a frequência do nosso sistema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, no sentido de cuidar disso, o que é? É tentar colocar o menos possível de lixo dentro. Como é que eu vou fazer isso? Bom, o banho que vocês tomam, vocês colocaram alumínio para dentro do corpo, porque a água é tratada de sulfato de alumínio. Então vocês inalaram alumínio e entrou alumínio através da pele de vocês. Vão fazer o quê? Hoje existem filtros que não são caros, que você pode pôr na rede de entrada da água da sua casa. Toda a água que vem da rua, cheia de cloro, que é tóxico, flúor, que é tóxico, alumínio que eu falei, vai deixar isso lá, e vocês vão estar, pelo menos, se protegendo de alguma maneira. Vão estar cozinhando com essa água, vão estar tomando banho com essa água. Então, é uma medida. Outra medida, quem pode, quem consegue estar comendo coisa orgânica, obviamente, é melhor do que quem está comendo agrotóxico. Então, é tentar de todas as maneiras a colocar menos. Mas isso, eu reconheço que é difícil. Agora, tem coisas muito mais fáceis do que isso. Muito mais fáceis. Por exemplo, a Coca-Cola, Guaraná, qualquer refrigerante que vocês tomam, vocês estão enchendo o corpo de ácido fosfórico, vocês estão colocando uma coisa extremamente ácida aí dentro. O biscoito que vocês comem, a bolacha que vocês comem, tem gordura trans. Essa gordura trans,
ela altera a permeabilidade da membrana das células. A membrana das células é como se fosse a alfândega das células. Essa membrana, ela define o que vai entrar na célula, para a célula usar, para fazer energia, e depois ela abre para sair o lixo para fora. Vocês comem margarina, sorvete, biscoito, bolacha, vocês têm gordura trans, vocês estão plastificando essa célula, ela não consegue mais abrir para entrar o que tem que entrar, nem abrir para sair o lixo que tem que sair. Então, olha quanta coisa, a sopa pronta, como é que chama, as massas instantâneas, tudo isso que nós estamos comendo é muito mais tóxico do que talvez eu tenha falado até agora. E isso a gente pode evitar. Isso a gente pode evitar, e a gente vai falar na partezinha final qual que é a ideia do manual do proprietário em termos de alimentação que a gente pode fazer. Podem comer isso uma vez por semana, ninguém precisa virar monge budista. O problema é que essas coisas que eu estou falando, elas são as coisas que estão entrando com maior frequência no nosso corpo. Não é raro a gente estar andando na rua, a gente vê passar um jovem com uma lata de Coca-Cola na mão e um saquinho de batatinha chips do outro. O que ele está pondo no corpo dele? O que tem de energia vital ali? Ele gasta uma quantidade enorme de energia para metabolizar aquilo, depois uma quantidade enorme de energia para poder eliminar aquilo do corpo dele e fica com nada em troca. Ele vai ficar com o lixo que sobrou que não consegue pôr para fora. Né? Então, cuidar disso. Quem tem intestino preso, quantos de vocês aqui tem intestino preso? Evacua um dia sim, um dia não. Né? Precisamos cuidar disso. Então vamos começar a tornar isso aqui mais prático para a gente poder saber o que fazer. Né? Então, você toma água legal? Vamos tomar água, bastante água. Quanto que eu tenho que tomar de água por dia? Aquele moço lá pesa 80 quilos, 30 ml por quilo. Então ele tem que tomar 2,4 litros de água por dia. Esse aqui pesa 60, ele tem que tomar 3 vezes 60, 1,8, quase 2 litros de água por dia. Porque teu corpo é 75% água. Eu estou adiantando porque não tem água na frente, mas só para você saber na prática, água, 30 ml quilo dia. Evitar de colocar aí suco de caixinha que não tem uma fruta viva ali dentro, a gente não sabe se tem fruta, quando foi colhido, se tem energia vital, tem um monte de conservante para aquilo durar, só tem química, vocês não aproveitam nada daquilo. Né? Então, é água, 30 ml quilo dia de água. Fora isso, eu sei, mas é horrível comer com água. Eu sempre gostei. Então, suco natural de alguma coisa, da fruta, uma água de coco, mas não dá para a gente ficar comendo só química. Então, nessa parte, a gente vai estar cuidando de intoxicação. O intestino, então, precisa de água para ele funcionar, precisa de atividade física para ele funcionar. Você pega qualquer velhinho internado, qualquer paciente internado, ele está 3, 4 dias internado, ele não faz mais cocô. A gente tem que ir lá no leito do paciente, tem que estimular, tem que fazer a lavagem. Por quê? Porque ele não anda, porque ele não está comendo fibra adequada no hospital, porque ele não toma água adequada, ele não funciona o intestino. Dicas para quem não funciona o intestino. Não quero ver ninguém tomando lactopurga, ninguém tomando o Butalax da vida, que são medicamentos que irritam o aparelho do intestino para acelerar o trânsito, para você fazer cocô. Um dia o intestino não vai resolver mais, não vai responder mais a esse estímulo. E nós vamos fazer fecaloma. A gente vai formar pedras no intestino, porque vai ser desidratado as fezes e vai ter que o enfermeiro colocar uma luva e enfiar a mão no reto da gente para puxar essas pedras. Não sei se vocês já viram isso, é a coisa mais comum em paciente idoso. Então, nada desse tipo de relaxante. Vamos usar leite de magnésio. Aquilo é hidróxido de magnésio. Então vamos tomar uma colher de leite de magnésio à noite. Aquilo não vai te fazer mal para nada. Não funcionou com uma, no dia seguinte eu tomo 2. Mas tem que fazer cocô todo dia. Como é que era quando vocês eram bebês? Mamavam no peito da mãe, passava 30 minutos e fazia cocô na fraldinha. A gente tirava o que precisava do alimento e ele era eliminado na hora. Ele não ficava fermentando, putrefando e tendo essas coisas todas ser absorvidas o tempo inteiro. Né? Então, tudo isso, e tomando água 2 litros por dia, evitando de colocar aquele monte de tranqueira que eu falei agora para vocês, de biscoito, de bolacha, de suco de caixinha, de refrigerante. Eu estou cuidando dessa parte de intoxicação, porque o corpo tem uma capacidade muito grande de estar eliminando isso. Desde que você não tenha colocando todo dia 1 quilo a mais lá, porque ele nunca vai conseguir vencer essa guerra. Né? Desoxigenação, isso é uma coisa muito importante. A gente vive hoje, deixa eu mostrar esse outro slide para vocês, para explicar melhor para vocês. Se a gente estivesse ao nível do mar, eu teria no ar ambiente, e na época, até 40, 50 anos atrás, antes da indústria, toda a industrialização, com ar puro que a gente não tem hoje, eu teria 160 milímetros de mercúrio, de oxigênio no ar. Hoje eu não tenho mais isso lá. Mas vamos fazer a conta que nós estamos a 500 metros acima do nível do mar, eu já tenho menos aqui.
Mas se fosse naquela época, eu tinha 160 milímetros ali, ao nível do mar, um ar puro, quando eu chegava no meu pulmão, já tinha caído para 100. Quando eu chegava na parte do meu coração, que ia mandar esse sangue oxigenado para o corpo inteiro, no ventrículo esquerdo, já estava com 85, com metade do que tinha entrado pelo meu nariz. Quando chegava nessas arterias periféricas, já estava com 70. Quando chegava nas arterias menores ainda, dentro de cada órgão, já estava com 50. Quando chegava em cada célula, já estava entre 1 e 10. E quando chegava nessa estrutura dentro da célula, que transforma o oxigênio em energia, já tinha 0,5. Hoje, nós estamos aqui em São Paulo, uma das cidades mais poluídas do mundo, fechado dentro de um consultório, dentro do hospital. Quanto que chega de oxigênio na minha mitocôndria para fazer energia? Nada. E vocês veem todo mundo aí, fadiga crônica, acorda cansado, dói tudo, fibromialgia, está tudo ligado aqui, que vão tratar vocês com o quê? Com antidepressivo, com anti-inflamatório, para que intoxicar mais. Mas a causa não está sendo cuidada, a causa é falta de oxigenação. Mas eu vou falar assim, como é que eu faço isso aí? Vou fazer que nem o Michael Jackson? Vou comprar uma cama hiperbárica para dormir dentro todo dia? Não. Basta vocês caminharem meia hora por dia. Caminham meia hora por dia, vocês vão estar oxigenando muito mais todas as células do seu corpo. Água, eu falei para vocês agora há pouco, 30 ml por dia, seu corpo é 75% de água, nenhuma reação bioquímica acontece nesse corpo sem água, e sem água eu não jogo nenhuma molécula de lixo tóxico que entrou para fora. E todo mundo esqueceu o que é a água, principalmente no inverno. Distribuição e desproporção de nutrientes. Se a gente levar em consideração, isso aqui é sódio, potássio, aqui seria ômega 3, ômega 6, está errado, aqui é a fala de magnésio e cálcio que eu vou falar para vocês. Isso aqui é só para ilustrar. Sabe, hoje a gente vive num mundo de hipermercados, macromercados em volta da gente, com tudo pronto, gostoso, prático, relativamente barato. Só que a nossa fisiologia ainda é da caverna. É igualzinho o nosso ancestral. E nosso ancestral, ele comia o quê? Comia planta, fruta, caça e pesca e água. Então tudo que a gente vem comendo hoje não mantém no nosso organismo as proporções que ele foi criado pela natureza para se manter. Então eu teria que ter, por exemplo, no meu corpo 1 de sódio para 5 de potássio, 2 minerais. Sabe o que tem com essa vida que a gente tem hoje? Nós temos 10 de sódio para 1 de potássio. Olha só a inversão que aconteceu. Por isso tanta hipertensão. Aí quando chega um médico e fala assim, é idiopático, você está hipertenso, porque eu não hipertenso. Não, mas se estivesse corrigindo esse sódio e potássio, ou seja, colocando menos sal para dentro, os salgadinhos de saquinho, esse monte de coisa, e tivesse colocando mais potássio, onde tem mais potássio? Na planta, na verdura, na fruta, você estaria equilibrando essa proporção. E a tua chance de ficar hipertenso ali no fim da verdade é muito menor. Então, isso aí é obrigação que vocês têm para começar a ensinar o filho de vocês, o neto de vocês que vai nascer, o que tem que fazer desde pequeno? E é isso que é o projeto do Completar, vocês têm que levar isso para frente. A mesma coisa entre a ômega 3, seria ômega 6 e ômega 3. São duas gorduras boas. Todas as membranas do nosso corpo são feitas por essas duas gorduras e mais uma outra, que chama fosfatidilcolina. Enquanto não tinha industrialização, porque acontece o seguinte, eu costumo fazer uma piadinha com isso, enquanto o homem não era mais inteligente que Deus, funcionava tudo bem. Depois que nós ficamos mais inteligentes que Deus, fez o cocô, porque Deus fez a vaca para ficar solta e comer capim. Nós fomos lá e prendemos uma vaca e falamos, fica aqui, come que eu te dou para comer. Fez a galinha solta para ficar solta e comer forragem. Nós prendemos a galinha e falamos, fica aqui, come que eu te dei para comer. Inclusive o peixe que vocês vão comer no japonês, foi pescado nas águas geladas do Pacífico? Não, foi criado em fazendas, em cativeiro. O Chile é o maior produtor do mundo. E eles foram alimentados com o quê? Todos eles. Ração à base de trigo, milho e soja. Então você come o ovo, come o queijo, come o leite, come o boi, come o frango, o peixe. Cadê o ômega 3 disso? Não tem basicamente o ômega 3 do seu corpo. Então onde é que eu vou arrumar o ômega 3? Vocês tomam o máximo na chia, alguém já ouviu falar de chia? E na linhaça. E que vocês comem 3 colheres por dia de chia ou linhaça para ter a quantidade de ômega 3? Ninguém. Então, tudo que vocês comem, vocês usaram óleo de canola, vocês usaram margarina, vocês usaram tudo que é de origem vegetal, mas só tem ômega 6 sintético. Então, essa proporção que era para ser de 10 de ômega 6 para 1 de ômega 3, hoje está com 70 a 90 de ômega 6 para 1 de ômega 3.
O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que todo mundo tomar aí 1 ou 2 cápsulas de ômega 3 por dia. Vamos comprar, vamos tomar. Mas um detalhe para anotar quem quiser, porque não dá para tomar ômega 3 sem estar tomando vitamina E junto. Porque nós vamos ter um efeito colateral que chama peroxidação de membrana. Eu vou fazer mais mal do que bem. Então, eu tomo 1 ou 2 cápsulas de ômega 3 todo dia, mas eu tenho que colocar vitamina E no meu corpo. Onde tem vitamina E? Nozes, macadâmia, castanha. Quem come isso todo dia? 1/4 da sala, né? 75% não come. Então eu tenho que pôr, então eu vou ter que tomar uma vitaminazinha E que eu vou comprar e vou tomar 2 vezes por semana. Eu tenho que ter níveis de vitamina E para poder estar tomando ômega 3. Então eu vou estar acertando essa proporção. E assim vai. Então nós estamos vivendo desproporção de nutrientes enormes que eu vou mostrar para vocês como corrigir com a dieta do 5 no final. E essa desproporção de nutrientes é mais um causador de todas essas doenças, aqueles consumos que eu falei para vocês. Aumento da resistência à insulina, isso eu queria que vocês anotassem. Isso aqui é muito importante. Ninguém dá atenção para isso. Vocês vão no médico uma vez por ano, você vai no ginecologista, você vai no urologista para ver a próstata, e aí ele pede aqueles exames de rotina e ele pede para você, além do colesterol, do triglicéridos, a glicemia de jejum. A glicemia de jejum é quanto tem de açúcar no sangue naquele segundo que eu colhi meu sangue. Ela não reflete a média do açúcar no meu sangue, ela quer naquele segundo quanto eu tenho. Então, uma coisa muito importante para vocês estarem pedindo para o médico de vocês pedirem, quando vocês forem fazer um exame anual, ou da empresa, ou nesse ginecologista, ou no médico que vocês vão normalmente uma vez por ano, pedir que ele peça a hemoglobina glicada, porque ela vai te dar a média do açúcar nos últimos 3 meses. Esse valor vai de 4 a 6. Muito bem, então vamos imaginar que eu vi a Samira, quando a Samira tinha 20 anos de idade. A hemoglobina glicada da Samira, normal de 4 a 6, era 5. Era 5. Isso há 20 anos atrás. E quanto você gasta de insulina para manter essa média? Então, outro exame que tem que ser pedido é insulinemia de jejum. Então, essa insulinemia vai de 5 até 20. A Samira tinha 20 anos atrás, eu vi no consultório, ela tinha uma média de 5 e ela gastava só 5 de insulina para manter essa média. Ótimo, com um pouquinho de insulina, ela conseguia manter a média do açúcar do sangue normal. Ela foi no consultório com 30 anos, um exemplo, a Samira estava com a média do açúcar de 5,5, o normal de 4 a 6. Olha quando tinha subido, e a Samira não gastava mais 5 de insulina, a Samira estava gastando 15 de insulina para manter essa média. E aí eu vi a Samira com 40 anos, ela chegou no consultório com hipertensão, com a pressão alta, acima do peso, e a média do açúcar no sangue dela era 6,2 e ela estava gastando 25 de insulina já. Eu podia ter visto isso anualmente, vendo que a média do açúcar ia aumentando, cada vez ia precisando de mais insulina, e essa via metabólica estava bloqueada. Porque eu posso saber 10 anos antes de você ficar diabético, com esses 2 exames. Vocês têm que aprender a controlar. Mas o que eu posso fazer de prático para não entrar nesse negócio que chama aumento de resistência à insulina? E esse aumento de resistência à insulina que vai cursar com 3 coisas. Primeira coisa, sobrepeso e obesidade. Hoje, 40% da população mundial que vive em centros urbanos está com sobrepeso ou obesidade. Se olhar essa sala a gente vê, né? Depois disso, de um tempo, vem a hipertensão, a pressão começa a subir. E por último, a hora que o corpo não consegue mais produzir insulina, ou o corpo já está totalmente resistente à ação da insulina, você fica diabético. Isso por volta dos 45, 50 anos de idade. E até então você foi no médico, ele falou, ficou hipertenso, a causa não é idiopática, vai tomar remédio. Depois, se for diabético, a causa é idiopática, vai tomar remédio o resto da vida. Não, mas a causa tem, não é idiopática. A causa é que a insulina que seu corpo produz para tirar o açúcar do sangue e mandar para a célula virar energia não funciona mais. Não funciona mais por quê? Por causa disso. Porque você come alimentos de alto índice glicêmico. Tem aqueles que estavam antes lá. É macarrãozinho, é farinha refinada. Aqui mostra para vocês o que é alto índice glicêmico. Alto índice glicêmico é aquele alimento que quando você come,
ele faz, aquela linha vermelha, faz a quantidade de glicose no seu sangue dar um pico muito alto, subir muito. Depois o seu corpo produz uma quantidade grande de insulina para poder tirar aquele açúcar lá do sangue e mandar para a célula. Esse açúcar cai de uma vez. Alimentos de baixo índice glicêmico são alimentos dessa curva verde que fazem o açúcar subir devagarzinho na corrente sanguínea. Aí seu corpo manda só um pouquinho de insulina e esse açúcar começa a cair, a glicose começa a cair devagarzinho. Você não faz picos de insulina. Por quê? Por fazer picos e mais picos de insulina, o seu corpo vai ficando como se ele tivesse vacinado a ação da insulina. Ele não responde mais à ação da insulina. Pois é. Esse exame que você está falando aí, tem uma idade X para fazer? Ou qualquer criança pode fazer também? Criança pode fazer também, todo mundo deve fazer. A hemoglobina glicada, que eu falei agora há pouco, a média do açúcar no sangue, a insulina, todo mundo deve fazer. Criança não tem idade, então. Eu diria, se a criança está uma criança normal, a partir dos 10 anos. Se ela é uma criança obesa, faria antes, com 4, 5, 6 anos. Né? Olha, aqui tem para vocês um exemplo, nesse gráfico, que compara algumas farinhas. A farinha refinada é a que a gente mais gosta e come. Em toda lasanha, todo macarrão, todo pão, todo bolo. Isso faz parte da dieta de vocês, provavelmente 50% de vocês comem todos os dias. Né? Ela tem altíssimo índice glicêmico de todas essas farinhas que estão aqui. Olha aquela velocidade que ela faz o açúcar subir, aquela primeira curva. Você come a farinha, é como se ela virasse açúcar na hora. Ela vai direto para a tua corrente sanguínea. Então o corpo tem que fazer uma enxurrada de insulina para arrancar aquele açúcar da célula e mandar. E é isso que a gente come todo dia. E a gente come isso desde os 5 anos de idade, os 3 anos de idade. Com todos aqueles bolinhos, aquelas bisnaguinhas que os filhos levam para a escola, os grandes levam para a escola. Eles estão comendo isso. Eles estão começando a ficar vacinados contra a ação da insulina desde pequenos. E aí vai se manifestar a obesidade na adolescência, a hipertensão com 25 anos de idade, o diabetes com 35, e todo mundo fala assim, eu não sei qual é a causa. Vai ficar assim pro resto da vida, não tem cura, vai tomar remédio para sempre. O problema é que essa resistência à insulina que leva ao aumento de peso, a hipertensão e o diabetes, é um processo extremamente inflamatório. E justamente esse processo todo da inflamação, com a hipertensão, com o diabetes, com a obesidade, são os causadores do quê? Infarto do miocárdio, derrame cerebral e câncer. As 3 principais causas de morte no mundo, nessa ordem: infarto, derrame e câncer. Começou tudo lá quando eu tinha 5 anos. Começou tudo lá na lancheira que eu coloquei no meu filho para levar para a escola, ou que ele comia ali. Tinha que ter um programa a nível federal, estadual, municipal, de ver o que é vendido nas cantinas da escola. Tinha que ter um programa em tudo que é posto de saúde, tudo que é favela, tudo que é escola fundamental, para ensinar a mãe, o pai, a avó, a tia, o que é para pôr na mochila, se a gente quer ter um país saudável daqui 20, 30 anos. Porque é ali que começou tudo. Então ela leva a bisnaguinha, Seven Boys, que não tem nada de vivo, alto índice glicêmico, tem nada fora amigo, que não tem nutriente nenhum para aquela criança crescer, não tem proteína, com maionese no meio, feito de óleo hidrogenado, e leva um suquinho de tangue, ou aqueles de caixinha, sem nada. Você tem um pouquinho de moleque, aí todo mundo tem déficit de atenção. Hoje chama todo mundo na escola, leva seu filho no psicólogo, no neurologista, porque ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, vai tomar Ritalina. Ritalina fica esperto, né? Metilfenidato é uma anfetamina, chique, é uma anfetamina. E aí o cara fica esperto mesmo, continua burro, ele fica esperto, ele tá, né? E aí nós temos hoje 14 milhões de adolescentes dependentes químicos de anfetamina nos Estados Unidos. Olha que maravilha, 14 milhões de crianças comprando isso. A indústria ri à toa. E todo mundo cresce burro, o mundo vai ficar mais burro. Mas por quê? Por causa da lancheira, por causa da mãe, da avó, da tia. Né? Então, vocês pegarem esse negócio da aumento de resistência à insulina, é o grande problema nosso hoje. Não existia isso antes da industrialização, não existia isso 50 anos atrás. Não tinha farinha refinada, não tinha açúcar refinado, era outro mundo. Nós que estamos criando isso tudo, a indústria alimentícia criando isso tudo. Nós aceitando quietos. Oxidação excessiva radicais livres. O que são isso? São moléculas. Todo o oxigênio que vocês respiram, 97% dele vai virar energia para ser utilizado na célula.
3% vão virar substâncias reativas do oxigênio, que a gente chama de radicais livres. São substâncias extremamente tóxicas, elas participam de todo o processo degenerativo. Ela oxida o nosso corpo, enferruja. Oxidação é enferrujar o nosso corpo. Nós temos um sistema natural nosso criado para produzir os nossos antioxidantes. Mas esse sistema funcionava bem, que nem eu falei também até 50 anos atrás, que eu tinha ar puro, que eu tinha água pura, que eu não tinha agrotóxico, que eu não tinha estimulante, que eu não tinha corante, que eu saía de casa e sabia que ia voltar, que eu não ficava preocupado com estupro, com sequestro, com tudo que acontece hoje. O mundo não era competitivo assim. A gente tinha uma fraternidade maior. A gente não passava, via alguém no chão ensanguentado, que embora eu não socorria de medo de ser uma outra só. Era um outro mundo. Para aquele mundo, a nível emocional e físico, a quantidade de antioxidantes que a gente fazia era suficiente, mas para a tua de hoje não é. Você sai de hoje, você pega um trânsito danado, passa o cara lá, bate no teu espelho, te xinga a tua mãe, e você demora 2 horas para chegar no trabalho, e no trabalho engole mais um monte de sapo, e volta, e na hora de comer, come esse monte de agrotóxico. Então, você não consegue produzir a quantidade de antioxidantes necessária para vencer a guerra contra os radicais livres que você produz. Então, hoje, teoricamente, a gente teria que estar usando uma quantidade de antioxidantes maior. Onde tem isso? De novo, não tem isso no arroz, não tem isso no feijão, não tem isso no macarrão, não tem isso no bife, não tem isso no frango, não tem isso no ovo. Isso tem na verdura crua, nos vegetais crus, nas frutas. Também, a quantidade que a gente come disso, teria que comer 4 porções disso por dia. Ninguém come. Eu consigo comer salada no almoço, salada na janta, basta. Uma fruta no suco verde de manhã, eu vou falar para vocês, basta. Não dá. Nós temos que experimentar quais são os antioxidantes que eu tenho que estar colocando no meu corpo. Não adianta eu falar, eu tomo vitamina C. Não adianta eu falar, eu tomo vitamina E. Não adianta eu falar, eu tomo beta-caroteno, que é a provitamina A. Não adianta eu falar que eu tomo selênio para mineral, que são os 4 antioxidantes universais mais importantes: vitamina C, vitamina E, selênio e beta-caroteno. Se eu usar isoladamente, não funciona nenhum. Aliás, eu pioro as pessoas, porque essas reações feitas por esses radicais livres são reação em cadeia. É uma molécula instável, esse radical livre, porque ela não tem um elétron, uma camada externa. Então, o que acontece? Por ela ser instável, ela começa a fazer uma reação em cadeia no seu corpo, procurando uma outra molécula que ela possa roubar um elétron para se estabilizar. Quando ela rouba um elétron daquela outra molécula e se estabiliza, ela transforma aquela outra numa molécula instável, em outro radical livre. E essa é uma reação em cadeia que ocorre o tempo inteiro. Então, ou eu uso todos os antioxidantes, ou eu não uso. Então, para isso, vocês têm que saber que vocês têm que estar tomando as 4 coisas juntas. Lógico, se vocês tiverem um nutrólogo, um médico ortomolecular, que estuda um pouquinho mais isso, aliás, a nossa medicina convencional começou a estudar isso um pouco mais. Eu fui no congresso que teve ano passado, o Dr. Fuster, hoje ele é a coqueluche da cardiologia de Nova York, ele veio aqui em São Paulo e eu fui ver. Estão se falando muito mais agora na cardiologia convencional dos radicais livres, porque nós estamos falando há 30 anos, mas agora eles começaram a falar alguma coisa. E aí, se você tiver um médico que possa te orientar a colocar ácido alfa-lipóico por cima de 10, ver seu estilo de vida, essa oxidação é uma coisa muito importante. Quem não tem isso, toma verdura, toma fruta, vitamina C, vitamina E, beta-caroteno e selênio todo dia. Todo dia. Inflamação crônica silenciosa, aquilo que eu já falei, esse monte de coisa estranha entrando no meu corpo todo dia, vai causando inflamação, mas não é inflamação que nem quando eu acordo com a boca desse tamanho porque eu estou com o dente infeccionado, daquela reação aguda, ou eu torci o joelho ficou desse tamanho, vermelho, quente, demasiado, que são sinais característicos de inflamação. Essa inflamação que a gente fala é a produção de enzimas inflamatórias, de leucotrienos, de substâncias altamente lesivas para o nosso corpo, que está ocorrendo em grande quantidade e de célula em célula, ou seja, o nosso corpo está inteirinho inflamado. Porque aquela inflamação aguda era maravilhosa, porque aquela inflamação aguda que veio no joelho, veio aqui, veio para resolver o processo. Tanto é que você tem aquele negócio, tomando ou não anti-inflamatório, depois de um certo tempo curto, 3 dias, 5 ou 1 semana, aquilo vai se resolver e com ela vai embora o processo da doença. Essa inflamação que eu estou falando é uma inflamação de todo segundo, todo minuto, todo dia, a vida inteira. Ela está relacionada com todas as doenças degenerativas, com artrite, com artrose, com infarto.
Essa história do colesterol alto, que o colesterol alto mata a gente, que nós temos que tomar estatina, tal, isso é balela. Daqui 5 anos, vão lembrar de mim, esses remédios que tem para colesterol hoje não vão existir mais. A gente sabe muito bem que não é o colesterol que faz você infartar, que faz você ficar com a placa que obstrui a artéria para ter infarto. É a inflamação da parede da artéria, do endotélio, da membraninha dentro, que permite com que o colesterol, se ele tiver oxidado, ou seja, se ele tiver sofrido a ação desses radicais livres que eu falei antes, se agreguem à parede e formem a placa. Porque se vocês tiverem 500 de colesterol, não tiver inflamação no corpo, na parede da artéria, tiver inflamação no corpo todo, consequentemente na artéria, e o seu colesterol não tiver oxidado, se tiver controlado a sua oxidação, os radicais livres, você não vai fazer placa aterosclerótica. Está aí o nosso caipira que vive desde pequenininho com cigarro de palha na boca, que ele come o ovo da galinha dele, come a galinha com a pele, toma o leite integral da vaca dele, cozinha para banho do porco dele, toma pinga antes do almoço, toma pinga antes da janta, joga dominó com o vizinho de cerca. Esses caras têm filho com 80 anos, morrem dormindo com 90 anos, ele nunca foi no médico para ver o colesterol, para ver a pressão, para ver o diabetes. Então não é isso. Essa informação tem que ser cuidada. Cuidando como? Aquilo, evitando de entrar em lixos tóxicos no nosso corpo. Tem substâncias que eu posso estar usando para ajudar nisso? Tem. Plantas que funcionam muito bem. Bolsélia serrácea, a curcuma, que veio do tempero indiano, vocês podem começar a usar bastante. A curcuma, ela tem um poder inflamatório muito grande. A nica montana da homeopatia, vocês podem comprar na vereda e colocar uma bolinha naquela boca desse dia. Tem um monte de coisa para fazer. Mas sempre o começo é evitar de pôr lixo para dentro. Vou correr um pouquinho. Nós estamos ácidos porque nós estamos comendo tudo errado. Então a acidose é uma outra das coisas que estão causando as doenças todas. Então eu estou falando para vocês daquela meia dúzia de monstrinhos. Aquilo, não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes. Todas as doenças são causadas por essas coisinhas que eu estou falando para vocês. Desmodulação hormonal. Desmodulação hormonal não é só a mulher com fogachos, né, no climatério. É desmodulação de todas as glândulas, da tireoide, da paratireoide. A paratireoide desmodulada não regula a quantidade de cálcio que vai ficar dentro da célula, a que vai para o osso. Nada funciona e nada disso é dado atenção. A testosterona nos homens, a testosterona nas mulheres, o hormônio feminino nos homens, tudo isso tem que ser modulado. Tudo isso tem que passar a ser cobrado dessa nossa medicina atual. Né? O cortisol, que dá o estresse, a baixa do hormônio de crescimento, que é o GH, que começa a cair muito a partir dos 30 anos de idade. Então, como tratar? É aquilo que nós falamos para vocês até agora: controle da inflamação, fazer a desintoxicação, a correção da alimentação, usar os antioxidantes que eu passei para vocês, né? Caminhar para ter oxigênio. Então vamos falar agora, esses minutinhos que faltam, eu falo que eu tenho 10 minutos só, falar qual é a dieta que a gente poderia estar fazendo para estar vencendo o quê? O que eu falei que é a coisa mais séria que a gente vive hoje? Não é o aumento de resistência à insulina, que leva a obesidade, hipertensão, diabetes, que depois vai levar ao infarto, ao derrame, ao câncer, que mais mata, que está cometendo 50% da população do mundo? Tá. Então precisa de uma dieta de baixo índice glicêmico, que faça o açúcar subir devagar. Essa é a proposta dessa dieta. Uma dieta que seja rica em quê? Inflamação não é outra coisa que eu falei, em substâncias anti-inflamatórias, está nessa dieta. Uma dieta rica em antioxidantes, está nessa dieta. Para que essa dieta então? Para evitar a meia dúzia de monstrinhos que levam a todas as doenças. Então o que a gente faz? Ali é só uma sugestão de café da manhã, não é a coisa mais ideal também, mas ali tem um pão integral. Vocês viram o café ali integral, ela tem índice glicêmico muito menor que a refinada. Colocar um pedaço de queijo branco no meio, em vez de maionese ou margarina, porque o açúcar desse pão integral, que vai virar glicose no sangue, se mistura na proteína do queijo, e aí sobe mais devagar na corrente sanguínea. Mas se eu fosse vocês ainda, eu começaria esse café da manhã com meio liquidificador desse suco verde aqui. Esse suco verde. Esse suco é muito simples, é uma maçã, só bem lavada, pode ser com a casca, couve ou espinafre, com uma verdura escura, rica em clorofila. Clorofila é altamente desintoxicante, voltando para a desintoxicação, altamente rica em minerais. O gengibre é um anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano mais potente da natureza, só perde do ozônio. Está aqui no suco, uma rodelinha de gengibre. Tá? Se vocês quiserem colocar um pouco de ômega 3, põe uma colher de semente de linhaça e a água e batem no liquidificador disso aí, e não põem, vão ter a fibra disso tudo também. Se ficar enjoativo, se não ficar legal,
Pode-se colocar meia banana dentro, que tem potássio nessa banana também, ela não tem álcool glicílico, e eu sei que melhora muito o sabor, eu já tomo isso há 10 anos. Então, toma meio liquidificador, faz para a família inteira. Aí, mas eu tenho fome, toma seu café depois, toma seu café preto que você gosta, toma, mas não vai tomar com açúcar, logicamente. Então agora, qual é a adoçante que eu vou usar? Tem um monte de coisa química, esse programa não está também. Quem puder usar só o esteviosídeo, que é a flor, só a flor, tem um monte de stevia no mercado que está misturado com aspartame, sacarina, só a flor, esteviosídeo, porque eu conheço no mercado, stevita, 100% stevia, não é gostoso, mas vocês não vão estar colocando veneno no corpo. Então, tem que tirar açúcar. Se não der, usem a sucralose, que ela é química, mas em todos os químicos ela é menos forte, porque ela é feita com cana de açúcar. A açúcar não está fazendo isso. Começaria o café da manhã com esse suco verde, aí só tenho tomo meu café preto, levo, se for o caso, eu tenho muita fome, eu preciso comer alguma coisa de 3 em 3 horas, né? Eu levaria um pão integral com queijo branco para o trabalho, ou uma fruta, uma maçã, uma pera, que eu já vou mostrar para vocês a relação dessas frutas no próximo slide, que são frutas de baixo glicêmico, e ficaria aí no meu café, porque isso empanturra já. Às 10 horas, come o sanduíche que você levou, come mais a fruta, tá legal. Almoço e jantar, o que deve ser feito? Eu diria que esse aqui seria o protocolo máximo, eu sei que é muito difícil de dia para vocês todos, para mim também é. Eu vou num self-service todo dia, faz 5 anos, não dá para mim primeiro buscar um prato de salada, depois buscar um outro prato e depois buscar outro prato. A fila que tem lá dentro demora 3 horas para voltar para o meu trabalho. Então, o ideal seria que o seu primeiro prato fosse um prato de verdura crua, uma salada enorme, tudo que vocês quiserem, tudo. Deixei ali um monte de exemplo para vocês. Tomate, pepino, cebola, champignon, cenoura, rabanete, salsão, erva doce, pimentão, aspargo, tudo que for verde nessa salada. E esse prato tem que ser comido em pelo menos 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque eu preciso de 8 minutos para fazer um hormônio chamado colicistoquinina, que é o hormônio que vai no meu cérebro e vai me dizer assim, eu digo, chega, você já comeu o suficiente, vai me dar saciedade. A estatística mundial mostra que a gente come tudo no mesmo prato em 6 minutos, não deu tempo de fazer a colicistoquinina. Então, você não tem saciedade, você come mais do que precisava. A segunda coisa, não é a hora que a gente come que nós temos enzima digestiva pancreática pronta para fazer a digestão. Quando eu como essas frutas, essa salada verde toda aqui, crua, no primeiro prato, em 10 minutos, eu estimulo o pâncreas a produzir as enzimas para poder metabolizar o segundo prato. Qual seria o ideal do segundo prato? Um prato que você também comeria em 10 minutos, você teria um prato de verdura cozida enorme. Pode ser espinafre, bem temperado, azeite, alho, o legume que vocês quiserem. Evitem a batata. A batata tem alto índice glicêmico, né? Todos os legumes, então, berinjela, abobrinha, alcachofa, brócolis, e um assado cozido ou grelhado. Eu ia pedir para vocês tirarem a fritura. Por quê? Porque eu falei que a fritura é óleo hidrogenado, né? A não ser que vocês vão fritar isso com azeite. Bom, então, esse segundo prato, pode comer, se tiver fome, pode comer meio frango. Isso aqui não é uma dieta de calorias, de contagem de calorias, é de baixo índice glicêmico. Então, o segundo prato, verdura cozida, mais vegetais e mais grelhado, frango, peixe ou boi magro. Vocês querem fazer uma dieta melhor ainda? Carne vermelha o mínimo possível. Aqui eu só excluía de porco. Se fosse, eu comeria carne vermelha 2 vezes por semana no máximo, tá? Depois que eu comi isso em 10 minutos, aí o terceiro prato é livre. Aí vocês podem comer o que vocês quiserem. Podem comer os alimentos de alto índice glicêmico, podem comer o arroz, podem comer o macarrão. Por quê? Porque esse alimento, na hora que ele cair no estômago, ele vai se misturar a um monte de fibra do primeiro prato, a um monte de proteína desse assado grelhado, e vai tornar esse alimento, que era de alto índice glicêmico, ou seja, que fazia o açúcar subir muito rápido, fazer esse açúcar subir mais devagar. Vai transformar esse alimento em um alimento de baixo índice glicêmico. Essa é a técnica. E outra, depois que você comeu aquele pratão de salada em 10 minutos, comeu o segundo prato em 10 minutos, você vai para o terceiro para comer um pouquinho, para matar saudades à vontade. Você não vai comer um pratão de arroz ou um pratão de macarrão. Então, esse aqui é o esquema para almoço e janta. Aqui, entre as refeições principais, não pode mais ter aquele negócio de comer 7 da manhã, 1 da tarde e 9 da noite. Você tem que ter alguma coisa entre as refeições. A escolha, uma fruta de baixo índice glicêmico, vocês não vão escolher melancia, abacaxi, melão, porque faz o açúcar subir de uma vez. Pode comer uma vez por semana, vocês amam isso, mas vão comer aquilo, um iogurte,
se for uma sopa, tiver em casa, enfim, aquele lanchinho que eu falei, o pão integral com queijo, mas não vai comer um salgadinho, uma coxinha, uma empadinha cheia de fritura, não dá no intervalo, né? Então, esses são os objetivos da dieta. Com isso, com a caminhada, com a água, com as dicas da oxidação, dos antioxidantes, do ômega 3, vocês com certeza vão estar mantendo o terreno de vocês menos predisposto a todas essas doenças degenerativas. Esse é o único caminho que eu vi em 30 anos de clínica. Tá bom, gente? Então, isso é mais ou menos uma visão de uma aula completada para vocês. Tem um livro que foi editado pela editora Delfos, não sei se ainda encontra esse livro na Cultura, na Saraiva, que tem tudo isso detalhado para vocês, muito fácil. E quem não conhece e quiser se inteirar mais do que eu falo, toda terça-feira, às 14 horas, eu tenho um programa na Rádio Mundial, eu sou convidado e eu falo lá, dando dicas de saúde, respondendo dúvidas de vocês. Vocês podem mandar e-mail para a Rádio Mundial, o e-mail da Rádio Mundial, como dizendo lá, para me fazer perguntas, sugestões de pautas, é radiomundial@radiomundial.com.br. Quem quiser saber mais do que eu venho falando nesses 5 anos, pode ir no YouTube. No YouTube, vocês colocam meu nome, Edmond Saab Júnior, vai ter ali tudo que eu falei na rádio. Às vezes o pessoal não consegue ouvir, eu falo rápido, eu tenho 20 minutos de programa, eles vão no YouTube, 2 dias depois no YouTube, eles anotam essas dicas todas que eu dou. Tem também o site da Rádio Mundial, que é radiomundial.com.br, esses programas estão todos em podcast. E assim, quem se interessar em cada um desses programas vai estar andando um pouco mais rápido, tem mais dicas. E eu estou lá para falar com vocês todas as terças-feiras, 14 horas.